Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula. Hoje nós faremos a correção das atividades sobre o zero de uma função afim. Para você que está chegando agora ou para você que não assistiu à última aula, basicamente o zero de uma função afim nada mais é do que você encontrar um valor de x que vai tornar o y ou o f de x igual a zero. E você não vai ter que ficar fazendo uma pesquisa de valores. Existe um processo bem simples para você encontrar objetivamente esse valor de x que vai tornar o teu y igual a zero. Quero informá-lo e informá-la também que essa é a nossa última aula desse nosso módulo sobre função do primeiro grau. Agora, na sequência, nós teremos um simulado envolvendo basicamente questões de função do primeiro grau, ou tudo isso que nós estudamos aqui nesse módulo. Termos algébricos, expressões algébricas, equações do primeiro grau e, lógico, função afim. Certo? Então, deixa o teu like se você estiver gostando. Você que chegou agora e ainda pretende estudar para os concursos do Censo 2022, entra aqui na descrição do vídeo e pega o teu acesso a esse curso totalmente gratuito. Vou compartilhar a tela para a gente iniciar a nossa resolução. Muito bem, vamos iniciar da seguinte forma. Vamos fazer a leitura. Olha só, determine o zero da função afim, y é igual a menos 4x mais 8. Então, basicamente, o que eu falei agora há pouco? Eu estou procurando um valor de x que torna o y zero. Então, f de x tem que ser igual a zero. Eu não vou ficar buscando, fazendo uma pesquisa de valores para x igual a 1, igual a 2, igual a 3, ou x igual a 0, x igual a menos 1, menos 2. Eu não tenho tempo para isso. Nós estamos nos preparando para uma prova de concurso. Você está buscando aqui o alto desempenho, certo? Então, olha só. Basicamente, eu vou utilizar esse conceito aqui. F de x é igual a 0. Então, eu vou repetir essa informação aqui, ó. F de x é igual a zero. Se eu estou procurando o zero da minha função, então eu estou buscando o valor de x que torna o y ou o f de x igual a zero. Agora, f de x é y. Então, eu posso dizer que y é igual a zero. Mas quem é y aqui nessa situação? Y é menos 4x mais 8. Então, nós vamos substituir esse y por menos 4x mais 8, isso tem que ser igual a zero. Ok? Muito bem. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas professor, quando você colocou lá na última aula, você não colocou y, ou talvez coloquei. Talvez lá nós tivéssemos um f de x. F de x é igual a menos 4x mais 8. É importante que você entenda. Eu fiz uma aula sobre isso, sobre a notação f de x. Certo? Então, na tua prova, no teu simulado e nas atividades, pode aparecer y. Mas você sabe que o y também representa f de x. No conceito que eu passei sobre o zero da função, nós falamos sobre f de x igual a zero. Ou seja, eu estou procurando um valor de x que torna o meu f de x ou o meu y igual a zero. Certo? Então, tanto faz. É importante que você entenda que pode aparecer y, mas também pode aparecer f de x. De qualquer forma, eu sei que f de x é igual a y, então eu estou procurando um valor de x que torna o y igual a zero. Mas, o que é o y aqui? Y é menos 4x mais 8, que é igual a zero. Perceba que o meu x aqui em cima é uma variável. É a nossa variável independente. Agora, aqui embaixo, quando nós substituímos aqui a informação, nós temos uma equação. E o x aqui é uma incógnita. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou levar o 8 para o lado direito da igualdade. Então, vai ficar menos 4x é igual a menos 8. Porque o 8 está positivo, ele vai para o outro lado negativo. Pronto, utilizei o princípio aditivo. Agora vamos utilizar o princípio multiplicativo.
O menos 4 está multiplicando o x, então o menos 4 vai passar dividindo o menos 8. Agora, perceba, eu tenho uma divisão de dois números inteiros e os sinais são iguais, então o resultado é positivo. 8 dividido por 4 é 2. Então, o número 2, ou mais 2, é o zero da minha função. O que significa o número x igual a 2 ser o zero da minha função? Significa que, se você encontrar a f de 2, o que você vai obter? Você vai obter zero como resultado. Vai ser menos 4 vezes 2 mais 8. F de 2, quanto que é menos 4 vezes 2? É menos 8. Mais 8. Isso é igual a zero. Então, o que nós encontramos aqui foi o valor de x que torna o meu f de x igual a zero. Ou o meu y é igual a zero. Certo? Então, o valor, o número que você vai colocar aqui é o 2. Ou o mais 2. Mais uma vez, determine o zero da função afim. Y é igual a menos 3x menos 21. Então, eu estou procurando o zero da função. Ou seja, eu procuro o valor de x que vai tornar o meu y igual a zero. Então, matemática é assim. Se eu quero que o y seja igual a zero, então eu vou escrever isso. Eu quero que o y seja igual a zero. Mas o que é o y? Y não é menos 3x menos 21? Então, nós vamos substituir aqui do lado esquerdo da minha igualdade, o y vamos substituir por menos 3x menos 21. E isso tem que ser igual a zero. Muito bem, agora eu tenho uma equação, vamos resolver da mesma forma. O menos 21, ele é negativo, ele vai para o lado direito positivo. Menos 3x é igual a mais 21. Certo? O menos 3, agora o princípio multiplicativo. O menos 3 está multiplicando o x, então ele passa para o outro lado, dividindo. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Ele passa com a operação inversa. Mais uma vez, se ele está multiplicando, ele passa dividindo. A operação inversa da multiplicação é a divisão. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Como ele está multiplicando, então ele passa dividindo. Os sinais são diferentes, é uma divisão de números inteiros. Sinais diferentes, negativo. 21 dividido por 3 é igual a 7. Certo? Então, o zero da minha função é o menos 7. É x igual a menos 7. Ou seja, se você substituir menos 7, x igual a menos 7 aqui, nessa nossa função afim, você vai obter um y igual a zero. Certo? Então, nós vamos colocar o menos 7 aqui. A próxima é a mesma coisa. Eu vou escrever a minha função de uma outra forma. Ó. F de x é igual a 2 menos 8x. O que eu faço para descobrir o zero da função? O zero da função, eu tenho que dizer que a minha f de x tem que ser zero. Foi isso que eu expliquei na última aula. Se você quer descobrir o zero da tua função, você diz que f de x tem que ser zero. Mas quem é f de x? F de x é 2 menos 8x. Isso tem que ser igual a zero. O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o menos 8x para o lado direito. Vou deixar o 2 quietinho aqui desse lado. O menos 8x está com sinal negativo, então ele vai com sinal positivo. Certo? Agora, o mais 8 ele está multiplicando o x. Eu preciso expressar o x deixando ele sozinho. X é igual a alguma coisa. Então, o 8 está multiplicando, ele passa dividindo o 2. Então, x é igual a 2/8. Certo? Então, eu posso afirmar que x... Vou colocar aqui, ó, x é igual... Eu vou simplificar. Porque essa fração não vai gerar um número inteiro ou natural. Certo? Eu vou simplificar por 2. O 2 por 2 vai dar 1. E o 8 por 2 vai dar 4. Tudo bem? Então,
o zero da minha função é 1/4. Ou seja, se você encontrar a f de 1/4, você vai descobrir que esse resultado vai ser 0. Então, vamos colocar a informação aqui, ó, 1/4. Número 1, letra D. Mais uma vez, eu quero o zero da minha função. Deixa eu apagar isso aqui. Bora lá. Eu quero o zero da minha função. Então, eu vou dizer que o y tem que ser igual a zero. Eu estou procurando o valor de x que torna o y igual a zero. Então, quem é y? É 7 menos x. É igual a zero. Vou passar esse x que está subtraindo, vou passar para o lado direito. Então, 7 é igual a x. Ok? Ou x é igual a 7. Tanto faz. Então, o zero da minha função é o 7. Mais uma vez, se você encontrar a f de 7, você vai obter o quê? 7 menos 7, que é igual a 0. O zero da função diz o seguinte: você encontrou o valor de x que torna o teu y zero. Você encontrou o valor de x, no caso 7, que torna o teu y zero. Então, vamos colocar aqui, 7. Número 1, letra E. Mesma coisa, eu quero o zero da minha função. Então, eu vou dizer que o y tem que ser igual a zero. Mas quem é y aqui? É menos 4x menos 64. Isso tem que ser igual a zero. Agora, eu vou fazer diferente. Eu vou passar o 64 que está subtraindo, vou passar para o lado direito, adicionando. Menos 4x é igual a 64. Agora eu vou usar o princípio multiplicativo. O menos 4 está multiplicando o x, então vamos passá-lo dividindo o 64. Presta atenção. O 4 ele passa com o mesmo sinal, ele passa negativo. Não posso trocar o sinal do menos 4. Muito bem, 64 por 4 dá quanto? Dá 16? 4 vezes 6, 24. 4 vezes 1, 4? Isso, dá 16. Muito bem, já estava até esquecendo aqui, mas vamos lá. O 64 ele é positivo. O 4 é negativo. Sinais diferentes, então a resposta tem que ser negativa. Tudo bem? Ótimo, então o zero da minha função é igual a menos 16. Número 1, letra F. Determine o zero da função. Vamos lá, vamos praticar isso aqui, ó. Se eu quero o zero da função, então eu quero descobrir o valor de x que torna o y zero. Então, y é igual a zero, ou f de x é igual a zero. Tanto faz x, f de x ou y. Você tem que entender isso. Aqui eu estou utilizando o y, mas pode aparecer f de x. Tudo bem? Quem é o y? É menos 6x mais 18. Isso tem que ser igual a zero. Vamos passar o 18 para o lado direito da igualdade. Menos 6x é igual a menos 18. O menos 6, ele multiplica o x. Então, vamos passá-lo dividindo o menos 18. Só que ele passa com o mesmo sinal. Sinais iguais é uma divisão de números inteiros com sinais iguais. Então, resultado positivo. Quanto que é 18 dividido por 6? É 3. Não é verdade? Então, o zero da minha função é o 3, ou mais 3. Se você substituir esse x por mais 3, você vai encontrar um y igual a zero. Certo? Vamos colocar aqui. Mais uma vez, vou lembrar que todos, matemática é repetição. O estudo tem que ser ativo, você tem que estar certo do que você está fazendo. Não coloca a sua mente no automático e começa a repetir como se fosse um robô. Não faça isso. Você está repetindo aqui, ó, várias questões que falam da mesma coisa. Então, você tem que repetir o processo para você entender, certo? Mas faça de uma forma ativa. Não coloca no automático e simplesmente diz que o y é igual a zero e chega no valor e ponto final. Não. Inclusive, se você puder, para cada conta dessas, se você puder falar
se você puder, de forma interna mesmo, intuitiva, lá internamente, você fala com você mesmo. Não, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou falando que y tem que ser 0? Vamos lá, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Não é só colocar y igual a 0. Eu estou procurando um valor de x que torna o meu y igual a 0. Então, vamos lá. Eu quero y igual a 0. Ou eu quero um f de x igual a 0. Tanto faz se aqui é y ou f de x. F de x é igual a 3x menos 9. Tanto faz y igual a 3x menos 9 ou f de x é igual a 3x menos 9. É a mesma coisa. O que importa é que você vai ter que pegar essa expressão e igualar a 0. Passa esse 9 que está subtraindo, passa para o outro lado. Ele vai somando, fica mais 9. O 3 está multiplicando, passa ele dividindo. Quanto que é 9 dividido por 3? É 3. É 3 positivo, ou simplesmente 3. Certo? Se você encontrar a f de 3, o que vai acontecer? 3 vezes 3 menos 9 é igual a 9. É igual a 9 menos 9, porque 3 vezes 3 é 9. E 9 menos 9 é 0. Então, você encontrou o zero da função. Ou seja, você descobriu o valor de x que torna o teu y igual a 0. Certo? Bora lá, vamos para a próxima. Penúltima, né? Penúltima questão. Mesma coisa. Eu quero um y igual a 0. Eu quero o zero da minha função. Quem é y? O meu y é 4x menos 20. Isso tem que ser igual a 0. Eu estou buscando o valor de x que torna o y 0. Passa esse 20 que está subtraindo, passa ele somando. Agora passa o 4 que está multiplicando, passa dividindo. Quanto que é 20 dividido por 4? É 5. Ou mais 5. Tanto faz. Então, vamos colocar aqui. Você descobriu o valor de x que torna o y igual a 0. Muito bem, agora vamos aplicar essa regra de zero da função de uma outra forma. Vamos lá. Vamos mudar aqui o contexto. Nossa última questão. Determine o valor de m. M, então, é um valor desconhecido. Eu quero determinar ele. Determine o valor de m para quê? Para que o zero da função f seja igual a 4. Qual é a função f? Está aqui, ó. A função f é f de x é igual a 3x mais m menos 2. Essa é a nossa função. Mas eu fiz a leitura diferente, para a gente entender, fazer uma boa interpretação. Determine o valor de m para que o zero da função f seja igual a 4. Agora ele fala, para que o zero da função f, tal que f de x é igual a alguma coisa, seja igual a 4. O que significa o valor de m para que o zero da função f seja igual a 4? Então, o que eu quero dizer é que a f de 4 tem que ser 0. O zero da minha função é o 4. Ou seja, quando você coloca x igual a 4, você tem um y igual a 0. Ou seja, você tem uma f de x igual a 0. É isso que nós temos aqui, ó. Que a f de 4 é igual a 0. Porque foi dado já o zero da tua função. Em todos os exercícios anteriores, você teve que descobrir o zero da função. Aqui não. Aqui você já tem o zero. Então, se você já tem o zero, então f de 4 é igual a 0. Vai me trazer um y igual a 0. Agora, como que eu faço isso? Eu vou utilizar essa estrutura. Só que eu vou aplicar f de 4 nessa função aqui. Por quê? Porque eu tenho que descobrir o valor de m. Então, bora lá, ó. F de 4 é igual a 3 vezes 4, porque a f de 4 diz que
Onde tiver x na tua função, você tem que substituir por 4. Então, 3 vezes 4 mais m menos 2. Agora a pergunta, quanto que é a f de 4? F de 4 é 0. Está aqui, ó, f de 4 é igual a 0. Então, nós vamos substituir f de 4 por 0. E aí, agora, nós temos uma equação. Porque 3 vezes 4 é 12. 12 mais m menos 2. Perceba que nós temos uma equação. Por que eu tenho uma equação? Porque eu tenho um valor desconhecido aqui, que é o m, e eu tenho uma igualdade. É equação. O m agora é a nossa incógnita. Beleza. Vamos resolver? Vamos! Vamos pegar esse menos 2 e levar para o lado esquerdo? Vamos! Vamos pegar esse 12 e vamos levar para o lado esquerdo? Vamos! Ah, professor, eu gostaria de resolver isso aqui primeiro. Podemos? Podemos. Vamos fazer isso? Vamos! Olha só, vou falar que 0 é igual 12 menos 2. Eu tenho um número aqui que é positivo e eu tenho um negativo. Eu tenho que subtrair. Subtrair o quê? O maior menos o menor. 12 menos 2 é 10. Certo? Agora, o maior é positivo, então é mais 10 o meu resultado. Mais m. Certo. Então, o que eu posso fazer aqui? Se eu já tenho m, que é positivo, do lado direito, então eu vou pegar o 10 e vou levar para o lado esquerdo. Então vai ficar menos 10 é igual a mais m. Mas eu não vou escrever mais m. Para que mais m? Eu vou escrever m. Até porque está implícito aqui um m. Preciso colocar um m? Não, né? Não precisa. Quando eu tenho m, eu estou me referindo a um m. E eu poderia ser mais rigoroso e colocar mais um m. Precisa disso? Desse rigor todo? Não, claro que não. Mais um m é igual a um m, que é a mesma coisa de m. Certo? É assim que você vai encontrar as informações. Tudo bem? Agora, m é igual a menos 10, ou menos 10 é igual a m. Posso melhorar isso aqui, ó. m é igual a menos 10. Tudo bem? Então, o que nós encontramos? Nós encontramos o valor de m, que é menos 10. E é isso que ele está pedindo? Sim, ele está pedindo o valor de m, menos 10. Vamos colocar aqui. Se você substituir m igual a menos 10 aqui, vai encaixar certinho com o zero da função sendo 4. Ok? Mas essa parte eu vou deixar para você tirar essa prova. Um abraço e até a próxima aula.